Então nós queremos aqui compartilhar com vocês algumas coisas mais. Como eu disse, está ardendo, está queimando, e quando queima, quando arde, é porque o Espírito Santo ainda quer nos dar ainda revelações muito maiores, muito mais fortes. E o tema dessa mensagem é recebendo uma nova chance. Qual que é o tema? Isso, fala para o seu amado que está aí do teu lado, seu amado irmão, sua amada irmã, diga para ela, você vai receber uma nova chance. Amém? Porque o grande questionamento aqui é possível eu me levantar após uma queda? O grande questionamento da minha parte aqui é possível, depois de um vacilo meu, eu me colocar de pé? Será que há chance para mim, depois de ter literalmente pisado na bola, ter vacilado? Será que tem uma chance para mim? Será que realmente, apesar de eu ter sido tão advertido na minha vida por alguém, como foi o discípulo de Jesus, que nós estudamos na célula, será que tem chance para mim? Será que Deus me dá uma nova chance, apesar de ter sido tantas vezes advertido? Talvez você entrou aqui e esteja na condição de afastado. Eu não gosto de usar o termo desviado. Se afastou por um momento, por alguma causa, por algum motivo, algo talvez entristeceu o seu coração. E sabe quando a gente está cheio de uma certa situação, e acabamos literalmente usando a expressão, chutando o pau da barraca. Não tenho mais nada a perder, já realmente me sujei, agora eu vou me lambuzar todo. E é isso geralmente que o diabo quer, que a gente acredite que não existe mais chance para a gente, que não exista mais condições de eu me levantar, apesar de eu ter várias vezes tentado. Então, nós queremos compartilhar com vocês sobre isso, que diz o texto de Lucas 22, 31 até o 34, quero ler na mesma tradução. Vamos ler, colocando aí no telão, quero ler junto com vocês na mesma tradução, pode ser NVT mesmo, do 31 até o 34, podemos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por quem? Por você. Veja bem, Jesus estava orando por todos, se colocando na brecha por todos, mas agora ele dirige uma palavra para Pedro, exclusivamente para ele. Agora eu falo com você, eu tive que orar individualmente, particularmente por você, Pedro, para que sua fé não vacile. Olha o vacilão aí de novo, ó. Para que a tua fé não vacile, ó. Portanto, vamos lá, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. O impressionante, muda para mim e coloca na corrigida fiel, ACF pode ser, ou atualizada, tanto faz. Esse termo arrependido aqui muda. Vamos lá, olha lá. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Você entendeu aqui o sentido da palavra conversão? Quando você se arrepender, aqui na Almeida Corrigida Fiel, ela já usa a expressão assim, ó, te converteres, conversão, arrependimento, está ligado a arrependimento, está ligado realmente, que quer dizer mudança de atitude, não é só de mente, metanoia, mudança de mente, é mudança de atitude mesmo, é sair do caminho errado e ir para o caminho certo. Olha, Pedro, você quando se converter ou se arrepender de verdade, depois do ato cometido,
você vai poder confirmar a teus irmãos. Lá na outra, aí volta para NVT. Na NVT diz: fortaleça seus irmãos. Ou seja, alguém só pode ensinar, aconselhar, dar direção para alguém quando esse alguém está realmente em condições para fazer isso. Como pode um cego guiar outro cego? Como pode alguém doente curar alguém doente? Só alguém curado pode curar alguém doente. Só alguém liberto pode libertar alguém que está oprimido. Quem entende assim agora? Então eu preciso estar devidamente curado. E o que Jesus falou para Pedro é: você precisa estar curado, você precisa estar fortalecido na sua fé, mas você vacilou, e você vai entender o que eu estou dizendo. Pedro não acreditou naquilo que Jesus falou. Você vai ver, literalmente Pedro se enganando quanto ao que Jesus tinha falado para ele. Na verdade, ele de uma certa forma chamou Jesus de mentiroso. Então vai lá, ó. Quando você se arrepender, volta para mim e fortalece seus irmãos. 33. Pedro disse o quê? Ele aceitou bem essa palavra de Jesus? Não, olha lá: Senhor, estou pronto a ir para a prisão se for preciso. Que mais? E até a morrer ao seu lado. Olha o que diz a NVT: se for preciso, eu vou preso por sua causa. Se for preciso, eu estou disposto até morrer ao seu lado. Jesus disse: escuta, eu tive que me colocar na brecha pela sua vida, porque você não estava devidamente preparado para isso, para esse enfrentamento. Pedro falou: tu está enganado, Jesus. Eu estou preparado para o que der, o que vier. Se for para ser preso, eu estou aqui. Se for para morrer, que eu morra ao teu lado, Jesus. E você vai ver nitidamente Pedro vacilando, e vacilando feio. 34. Vamos lá. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes que me conhece. Pronto, está aí. E você veja no que Pedro se envolveu e se enrolou. Às vezes uma palavra que nós falamos tem muito peso. Agora, como pode? Você já sabe muito bem a história. Aprendemos isso nas células. Pedro realmente, quem tinha razão? Era Pedro ou Jesus? Jesus tinha razão. Pedro não estava devidamente preparado, ainda que ele achava que estava. Eu gostaria que você entendesse uma coisa: somente quem caiu ou foi alvo de um fracasso é que entende o que é ser restaurado por Deus. Eu não sei se você já passou por uma situação dessa, ou talvez nunca passou e é a primeira vez, e na primeira vez que aconteceu, você é tão perfeccionista no seu modo de viver, no seu modo de pensar, que você já pensou assim: não tem mais jeito para mim. Porque você falou para as pessoas ao teu redor, você falou para a tua esposa, você falou para o seu filho, você falou para as pessoas que te conhecem, ou até para as desconhecidas, dizendo: jamais eu vou cometer isso, jamais eu vou me desviar, jamais eu vou me afastar, eu sou maduro o suficiente, jamais volto atrás na minha palavra, jamais minto, jamais me afastarei, jamais eu cairei. Assim como Pedro, nos enganamos. E eu vou te dizer, essa experiência é uma experiência talvez única para você, que está te impedindo de receber a graça de Deus, porque o diabo tem martelado a tua vida, dizendo que não tem mais chance, que não tem uma nova chance para você, que não tem mais jeito. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que você descubra quem eram esses discípulos de Jesus. Será que você já analisou, pesquisou cada personagem daqueles que Jesus chamou para si como seus discípulos?
A maioria deles era entrar entre 18 e 22 anos, 21 anos, varia de comentarista, de estudiosos para estudiosos. Mas em média é isso, já parte daí, eram novos. E nós vemos que eles eram aprendizes que estavam sendo tratados por Cristo. Cristo estava então trabalhando na vida deles. Olha, para vocês terem uma ideia, durante uma ocasião em que eles estavam dentro de um barco, Jesus não estava com eles, de repente era de madrugadazinha e naquele nevoeiro, o que eles pensaram que era que estava vindo andando sobre as águas? Quem se lembra desse texto? Eles chamaram o quê? É um fantasma. Para tu ver como eles estavam ali, queridos, inexperientes. Para eles eram coisas novas. Ver um mestre, o seu discipulador andando sobre as águas, realizando aquelas coisas grandiosas, queridos, para ele era novidade. Por isso que aquilo que era Jesus, eles enxergavam como um fantasma. E conosco às vezes é assim, nós somos tão inexperientes quanto ao mundo espiritual, que às vezes ousamos dizer algumas coisas e nos esquecemos que quem nos mantém de pé é o Senhor. Então olhe para quem está do seu lado e fale: você só está de pé por causa de Jesus. Amém? Quem está entendendo aqui? Então aqui se trata de pessoas falhas, que vacilam, ou que vacilou algum dia, mas que estão aqui por misericórdia, foram chamados a esse recinto, estão me assistindo pelo esse canal do YouTube, e estão cientes que só estão de pé, ou ainda estão vivos, pela santa e gloriosa misericórdia do nosso Senhor. Amém? Para vocês terem uma ideia desses discípulos serem tão inexperientes, eles passaram por uma situação assim, sabe? Eles queriam que as coisas acontecessem de imediato, que as pessoas recebessem bem o Evangelho, que aceitassem muito bem eles. E teve um momento na vida deles que os filhos do trovão tomaram uma atitude tão forte, porque tinha uma cidade que não queria receber eles. Quem lembra o que aconteceu? Quem lembra? Vamos refrescar a mente de vocês. Senhor, o Senhor quer agora que a gente faça uma oração, invoque e desça fogo do céu e consuma eles. Olha só a inexperiência desses discípulos. Jesus disse o que para eles? Quem lembra? O filho do homem... Não, antes disso, pastor, antes disso, tem uma coisa impressionante aí. Jesus chega a dizer assim: de que espírito sois? Que coisa, hein? Peraí, eu estou lidando com quem aqui? Eu vim para destruir pessoas, não vim para destruí-los. Eu vim para restaurá-los. Eu vim para dar vida. E vocês estão querendo fazer o que com eles? Você quer destruí-los? O Filho do Homem não veio para isso. Olha que coisa. Se você for olhar no texto bíblico, tá bem nítido isso, concernente a isso que eu estou falando. Está no Evangelho segundo Lucas. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9 e verso 52 até o 56. Coloca para mim aí, ó. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Vamos ver o 53. Contudo, os habitantes lá de Samaria não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Ou seja, não foram bem recebidos. Então você já entende, né? Tu não vem aqui com esse evangelho não, tu não vem aqui com essas palavras não. Então não receberam bem ele. Vamos ver o 54. Percebendo isso, vamos lá, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos, olha que ousadia,
quer que eu faça uma oração agora? Vai descer. Olha, eles tinham fé para fogo do céu descer para matar pessoas, para consumir vidas, mas não tiveram fé para resolver outros problemas que eram menos do que esse. Tinha fé para destruir pessoas, mas não para restaurar vidas. Se eles tivessem a mesma audácia, a mesma força, a mesma vontade, a mesma intrepidez, o mesmo nível de fé que eles tiveram para expressar dizendo: escuta, eu tenho fé que desce fogo do céu agora se eu invocar, para destruir esses camaradas que não querem receber a gente. Se eles tivessem a mesma audácia, a mesma fé, a mesma coragem, para também determinar para que pessoas fossem restauradas e curadas, imagine quantos milagres não teriam acontecido. Mas para destruir vidas eles tinham essa ousadia. Vamos ver o que Jesus disse, 55. Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para outro povoado. Só que, se você mudar aí a tradução, corrigida de Almeida, que é a tradução antiga, vamos lá. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para quê que Jesus veio? Para quê? Então fala para esse abençoado: tem coisas boas para você. Jesus não está aqui para te destruir, Jesus veio para te dar vida. Bate no ombro dele e diz assim: tem uma nova chance para você. Amém, querido? Está aqui, ó. Foram para outra aldeia ciente de que Deus, Ele tinha um propósito de restaurar, de transformar, de libertar e não de destruir. A vontade de Deus não é destruir, é restaurar, é curar, é libertar. Amém, querido? Então por isso que você vai ver, ele diz assim: de que espírito sois? Acho que está até no versículo anterior. Vamos voltar? Olha lá. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Que espírito vocês têm na vida de vocês? A quem vocês servem? Fique sabendo que eu vim para um propósito de restauração, de salvação, de libertação de vidas. Era isso. Olha aí. Então eram discípulos frágeis, sim, aprendizes. E quem era Pedro? Era um dos principais discípulos de Jesus. Ele andava junto com dois companheiros, Tiago e João. Estava assim, Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Quem não conhece essa canção aqui? Ré maior, ré, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. É isso, né? Chega, né? Quem sabe o restante? Lançaram a rede, mas não pegaram peixe. Lançaram a rede, mas não pegaram peixe. Lançaram a rede, mas não pegaram peixe. Lançaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Pedro, Tiago e João. Olha só, quem aparece primeiro na lista? Pedro. Olha aí, querido. Eu citei isso na célula. Eu cheguei a falar o seguinte, que Pedro vacilou. Pedro teve seus momentos críticos na sua vida. E eu às vezes fico olhando para a minha vida, fico olhando também no aspecto geral, pastoreando há tantos anos igreja, e eu vi tanta gente vacilando. Mas eu olho para a minha vida e vejo que eu sou também tão vacilão quanto você. E todos nós estamos enquadrados e podemos vacilar, mas podemos vacilar de propósito? Não, porque é muito doloroso o processo. Eu estava comentando, indo para a chácara hoje de manhã e falando, processo, ninguém quer passar por processo. Processo seletivo, quem gosta?
Casamento tem processo? Tem processo de casamento. Tem processo na vida espiritual? Tem processo na vida espiritual. Tudo que você faz envolve processo. E o processo muitas vezes é dolorido. Ninguém muitas vezes está preparado para o processo. E o que Jesus fez quando chamou Pedro foi, vamos ver Mateus 4,19. Foi uma chamada específica. Vamos ver. Mateus 4,19. E disse-lhes: vinde após mim. Presta atenção nesse termo. Eu vos farei. Era na força deles? Era na força do seu braço? Era no poder do Senhor. No poder dele, eles seriam feitos pescadores de homens. Era um processo que eles iriam passar. Não era na sua própria força. Então fala para esse abençoado, tem uma boa notícia para você. Na sua força você fracassou, mas na força do Senhor você vai vencer e vai se levantar. Amém? Pode aplaudir que é para Ele. Glória a Deus. Eu pergunto para vocês, será que Jesus sabia ou não sabia o que fazer com Pedro? E aí, Wilhan? Jesus sabia ou não sabia o que fazer com Pedro, Daniel? Nome bíblico, hein? E forte. Todo Daniel tem que ser de oração, pelo menos de manhã, de tarde, de noite. Recebe, rapaz. Ainda bem que não tem Getúlio na Bíblia, não, pelo menos não encontrei. Ai. Nós olhamos para a Bíblia e vemos, Jesus sabia o que fazer com Pedro. Ele sabia, lógico, que Pedro poderia vacilar, que Pedro poderia errar, que Pedro poderia cometer deslizes. E você acha que Jesus não saberia lidar com esse homem que poderia cometer um deslize? Sim. Sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo, mesmo Deus que você, acredito que sim, diga amém ou não? Esse Deus começa pelo fim. É isso que faz a gente ficar meio que bugado aqui. Fala assim para quem está do teu lado: Deus começa pelo fim. Você não entendeu ainda, Deus começa pelo fim. Antes de começar conosco, Ele já terminou a história da minha vida. Peraí, deixa eu te fazer compreender. Enquanto eu estou aqui tentando ver se eu consigo andar sobre as águas, Ele já me vê andando sobre ela. Enquanto eu estou aqui preocupado como essa chácara vai terminar, Ele já vê essa chácara terminada. Enquanto eu estou preocupado com um lugar maior, Ele já preparou e sabe aonde é. Aleluia! Coisa linda! Enquanto você se preocupa com essa doença, Ele já te vê curado. Enquanto você está aí preocupado porque não gera filhos, Ele já te vê com um bebê no colo e tendo muito trabalho com esse bebê. Eita, que é profético! Enquanto está você preocupada porque está para ficar como titia, Ele já te vê casada, entrando de noiva. Oh, glória! Recebe, mulherada solteira. Tem um varão perto de você aí, hein? Eita, Jesus! Não pega tribuloso não, hein? Pega o crente no processo, aquele que é temente a Deus, que você vai dar certo, hein? Porque tem aquele que é teimoso, né, gente? Olha para quem está do teu lado e fala assim: não seja crente teimoso. Tem mais mulher, né? Por isso que eu escuto teimosa. Então é assim. Quando Deus chamou Moisés, alguém aqui já leu pesquisando na Bíblia, sabe quem era Moisés? Quando Deus chamou?
Alguém teve a curiosidade de pesquisar quem era Moisés? Teve? Não. Tem uma boa notícia para você. Moisés, ele, segundo os estudiosos, ele era gago. O que ele era? Gago. Difícil. Você imagina um gago abrindo a boca para falar, né, irmãos? Um dia desse eu vi um videozinho na internet de uns 3 pastores de uma igreja reunidos, líderes, e um falando, né, obreiro fulano? Aí o obreiro fulano foi falar e não saía nada porque ele era gago, tadinho. Aí o terceiro obreiro, parece Pedro, Tiago e João, né? Aí o terceiro obreiro saiu assim da live, dando risada e olhando por... Você viu esse vídeo? O obreiro Jackson, você gravou até o nome do homem. Agora vamos ouvir, nós vamos ter o obreiro Jackson. Aí o obreiro Jackson, irmão, gaguejou tanto que não saía nada. Agora tu imagine o libertador, o grande Moisés. Sim, irmãos, Deus não via ele como um gago, Deus via ele como libertador. Enquanto os pais de Davi nem faziam menção do nome dele, Deus já tinha o nome de Davi na palma da mão. E mandou o profeta no endereço certo. Vai na casa de Jessé. Lá tem um menino, tem um rapaz chamado Davi. É ele que eu quero que você derrame o óleo que vai passar pelo chofar e vai nomear ele como rei de Israel. Quando chegou lá, passou os irmãos de Davi todos. O profeta Samuel chega, o sacerdote Samuel chega e fala assim: será que Deus me chamou no lugar errado? Será que eu errei o endereço? Olhou para Jessé e disse assim: acabaram-se os jovens desta casa. Davi não era nem contado. Entendeu como é que é o negócio? Talvez é o que está acontecendo com você. Talvez nem você conta contigo. Você olha assim e fala assim: quanto mais o ministério, quanto mais o bispo, quanto mais meu líder, ele já nem acredita em mim mais. Fala, Senhor. Porque eu já sei, já vacilei tanto, né? Fala Deus também, não é? Já pisou tanto na bola que né? Né? É kadosh. Vou mudar de célula, né? Para ver se resolve. Chega lá, dá o mesmo problema, até maiores, né? Fala a Deus, que acha que o problema é o líder. Mas vamos lá, não vou entrar nesse assunto não. Chegou lá Davi, ou melhor, chegou lá Samuel, e olha para Jessé e disse assim: acabaram os jovens dessa casa, não é possível. Foi aqui mesmo, nesse endereço que Deus mandou. Teve um desfile aqui na minha frente de homens que não são esses que o Espírito Santo falou comigo. Tá, grifo meu, tá? Acréscimos meus aqui, só para você entender nessa pregação. Quando de repente Jessé começa a coçar, quem sabe, a cabeça, assim: rapaz, não acredito. Olhou para Samuel e disse assim: Samuel, não passaram todos não. Tem um menor, ele se chama Davi, mas esse daí, ele está lá cuidando das ovelhas, está no meio do pasto. Sabe o que Samuel disse para Jessé? Pois eu te digo, esse que você nem contou, que nem lembrou desse, foi por causa dele que eu vim aqui. Traz ele, porque é ele mesmo o escolhido de Deus. Presta bem atenção. Quando chamou Davi, Deus não viu um menino, ele viu um rei que traria a semente do Messias. Olha o que o cego Bartimeu gritou. Como que foi? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha aí, da raiz de Davi, da linhagem de Davi, vinha o Salvador. Quem imaginaria que aquele menino poderia dar em alguma coisa? Bate no ombro desse abençoado e diz assim: olha Deus falando com você. Talvez as pessoas não acreditem em você, mas Deus te escolheu.
vai chegar a sua hora. Deus vai te dar uma nova chance. Você crê nisso em nome de Jesus, querido? Vemos Jesus chamando Pedro, colocou ele ali, e agora vê Pedro restaurado. Jesus não tinha visto Pedro se entregando ao diabo, se enforcando como Judas, se matando, se lançando num precipício. Não, Jesus já via um Pedro pregando para quase 3.000 pessoas depois de restaurado, e até curando pessoas no nome dele. Deu para entender? Quando você vê na Bíblia em Atos capítulo 9, quem lembra o que está escrito em Atos 9? Fala sobre o que? Nós aprendemos há um tempo atrás, numa das células, de um que se arrependeu. Qual o nome dele? Saulo. Isso, Saulo. Saulo da onde? De Tarso. O que ele fazia? O que ele fazia? Perseguia a igreja, maltratava os cristãos. Aprendemos isso nas epístolas paulinas 1. Estamos aprendendo sobre isso na escola teológica. Quem era Saulo? Aprendeu aos pés de Gamaliel, doutor da lei, um homem gabaritado na época, culto, inteligentíssimo. Foi aos pés desse homem que Saulo aprendeu as preciosidades da lei. Paulo era um poliglota, mas que caiu do cavalo no caminho de Damasco. Então, esse Jesus que nós servimos, enquanto a igreja falava misericórdia, Saulo de novo atrás da gente. Vamos, gente, vamos correr, ele vai nos matar, ele vai nos prender. Deu para entender como é que a igreja olhava Saulo? Presta atenção, você não está entendendo. Quando Jesus começa a derrubar Paulo do cavalo, já estava falando com Ananias. O que Ananias estava fazendo? Orando. E nessa oração Jesus aparece para Ananias e fala: Ananias, eu tenho algo para te dizer. Fala, Senhor. Eu tenho uma missão para você. Vai à rua chamada direita, nesse endereço que eu te passo, procura por um mancebo chamado Saulo. Eu quero que você esteja orando por ele, para que ele seja cheio do Espírito Santo e volte a enxergar. Presta atenção. Olha a surpresa quando Deus falou assim, quando Jesus falou com Ananias. Olha só: Senhor, muitas coisas tenho ouvido a respeito desse homem. Ele é mau, ele persegue a igreja, ele tem um coração ruim, ele é duro, ele mata, ele consentiu com a morte de Estevão, ele assinou embaixo para que Estevão fosse morto a pedradas. Sim, ele é um perseguidor, e tu quer que eu vá nesse endereço onde ele está e ore por ele? Sabe o que Jesus falou? Vai, ora por ele, porque este é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra aos gentios. Eu lhes mostrarei o quanto deve padecer por causa do meu nome. Ou seja, Saulo estava sendo derrubado por Jesus do cavalo, mediante a luz forte da glória do Senhor, com a resplandecente glória do Senhor, semelhante ao sol do meio-dia. Uma luz tão forte que não resistiram os homens, caíram todos, e Saulo também. Saulo, naquele exato momento, ele estava presenciando o poder de Jesus. E enquanto Jesus derrubava Paulo na estrada de Damasco, Jesus já via esse homem como aquele que evangelizaria o mundo grego-romano. Você entendeu? Quem ficou surpreso com as viagens missionárias de Paulo aqui? Escutem, não tinha uma Ferrari na mão, não.
Não tinha o avião que nós temos hoje, não. Não tinha o recurso que nós temos hoje, não. Que vergonha de cristão que eu sou. Esse homem, mas pregou tanto, falou tanto do amor de Jesus e contou a respeito da transformação que Jesus fez na vida dele, no mundo greco-romano. Toda a Europa conhecida da época foi alcançada pelo Evangelho, e um dos maiores pregadores de todos os tempos na época foi Saulo. Naquele momento a igreja falava: estamos perdidos, nós vamos para a cadeia. Jesus lá do céu já via Saulo entrando em cada cidade, ganhando muitas vidas para o reino. Olhe para quem está do seu lado e fale: eita, isso pode acontecer com você. Você pode ter o coração duro, pode ter o coração mau, mas quando Deus quer, acontece. Ele vai fazer a obra na tua vida. Pergunta para ele se ele crê. Eu creio. E vai colocar teu marido ainda do teu lado, mais cheio do Espírito Santo que você imagina. Ixi. Enquanto a gente está perguntando como, Deus já está fazendo assim: não se preocupe, que eu vou conduzir a história e vou fazer da forma correta. Amém? Fale assim para quem está do seu lado: Deus te vê com a obra completa. Fale assim: a obra vai ser completa na tua vida. Ao começar com você, Ele já viu o seu fim. Enquanto você chegou aqui e no teu coração está ardendo para aceitar Jesus, Ele já te vê convertido e já passando pelo próximo encontro e já ganhando vidas, e toda a tua família liberta através de você. Escuta o que eu estou te dizendo, é profético. Através de você, tua família vai ser liberta. E tem 2 pessoas na tua família que já tentaram o suicídio por causa da depressão. É através de você que vai vir a salvação lá, hein? Satanás, irmãos, ele é audacioso. Se nós olharmos em Lucas 22 e 31, coloca para mim aí, equipe, Lucas 22, 31. Você vai ver aí Jesus Cristo informando algo. Olha assim: há momentos em nossas vidas que o diabo nos detesta tanto que pede a nossa cabeça. Escuta bem, não pensa que é coincidência de você estar vivo aqui, pois eu te digo, há muitas cabeças que estão aqui já foram pedidas pelo diabo. E sabe por que não acontece nada com você? Porque tem um Jesus, tem um Deus que te ama. Bate no ombro dele e diz assim: Satanás já pediu tua cabeça. Não foi só com Pedro, não, porque ele te detesta, ele quer acabar com você, mas maior é o que está conosco. Pode glorificar aquele que vive para todo sempre. Coloca na linguagem de hoje para mim. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem, Simão. Continue vocês. Satanás já conseguiu licença. Para quê? Para pôr você à prova. Ai, que coisa linda esse Deus. Fale assim para quem está do seu lado, toca no ombro dele de novo, diz assim: Satanás não tem o poder de tocar em você. Ele só pode tocar em você pedindo permissão para o dono da tua vida. Tu entendeu bem isso? Tu entendeu bem isso?
Satanás, para tocar em você, ele tem que pedir licença, tem que saber se pode. Olha só, licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês, como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Processo. Fala aí, fala, repete. Processo. Ninguém gosta do processo. Tem gente batendo no peito e dizendo que é inteligente. Meu irmão, para com isso. A soberba bateu no teu coração de uma tal forma de dizer: eu sou tal. Para com isso. Você não seria nada se não fosse o Senhor na tua vida. Nabucodonosor caiu nesse pecado, querido, e Deus fez ele comer capim. Entendeu como é que é? Entenda que tudo depende dele. Para você ter a tua empresa de pé, teu salário de pé, você ter teu carro para andar, tua bicicleta para andar, tua casa para morar, nada é por acaso. Tem um Deus que está segurando e sustentando tudo. Amém? Fale assim: Satanás pediu a cabeça de Pedro. Sim, querido. Olha só, nós vemos aqui, querido, que algo barrou um momento de intercessão. Olha, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, Pedro, mas algo barrou. Sabe o que barrou? Essa intercessão pedindo graça para que Pedro fosse coberto, para que nenhum mal pudesse derrubá-lo. Sabe o que foi? Que barrou esse processo de livramento na vida de Pedro, de passar por esse processo? Fala assim para quem está do teu lado: é um mal que, se não tomar cuidado, atinge eu e você. Fale para ele assim, ó: orgulho. Sim, irmãos, o orgulho e a soberba precedem a queda. Coloca Provérbios 16, 18. Vamos ver. Provérbios 16, 18. Nós vemos nas células o primeiro episódio, o segundo episódio que Pedro passou, um com Jesus e o outro sem Jesus. Você viu sem Jesus lá, ele de longe servindo ao Senhor, ou melhor, negando Jesus. Vamos lá. O orgulho e a soberba faz cair na desgraça. Pode colocar outra tradução que vai dizer isso: soberba e orgulho. Arrogância. Olha aí, ó, NVT. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Então você precisa entender que ele não escutou a Jesus, ele caiu. Sim, diz o estudo que nós aprendemos isso, que ele chorou o que depois da queda? De que forma? Amargamente. Ao chorar amargamente, ele estava preparado para ser restaurado. Sabe o que prepara você para se levantar? É o reconhecimento da besteira que você fez em abandonar Jesus. Aí é o começo do processo de restauração. Aí é que abre para você uma oportunidade de uma nova chance. Judas não procurou isso. Judas procurou se matar. Pedro chorou amargamente. Ele abriu porta para ser restaurado. Após negar o seu mestre, super Pedrão, que disse: estou preparado. Ele se transformou em uma montanha de soluços e lágrimas. Eu posso imaginar o quanto Pedro chorou. Alguém que já chorou tanto que ficou com os olhos inchados, que não deu nem para enxergar direito? Quem já passou por esse processo aqui? Pois é, imagine que foi isso que aconteceu com Pedro. Mas ele chorou tanto, de soluçar, a ponto de estar seus olhos inchados, de tamanho coração contrito que ele estava. E essa é a condição, irmãos. Sabe, na vitória somos soberbos, mas na derrota Deus nos faz humildes. Deu para entender aqui, irmão?
Você entendeu que muitas vezes Deus está nos abatendo o soberbo? Diz assim que Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. A derrota faz a gente se humilhar, a queda faz a gente reconhecer. E hoje pode você estar aqui como se fosse o dia pior da tua vida, mas Deus te trouxe aqui para te restaurar. Fala para quem está do seu lado: olha a chance que Deus está te dando. Amém. Irmãos, quando não escutamos ninguém, quando nós não vemos ninguém na frente, é nesse momento que nós começamos a cair. Jesus era discipulador de Pedro, não era? Custava esse discípulo ter dado ouvido? Eita, discípulo teimoso, pergunta para quem está do seu lado: você é assim? Fala, Deus, cadê? Eita, líder, você tem trabalho com algum discípulo assim, teimoso? Tem? Tem não, né? Seu pescoço está até dobrando para ver se encontra algum aí. Será, pastores, hein? Que vocês têm alguém teimoso na sua célula? Não deve ter na Kadosh. Não, Gileade não tem, é um lugar de cura, né? De saúde. Ah, não. Na Betel não. Em Racoré não. Maranata também não. Mensageiros, nem pensar. Olha o nome: Mensageiros de Cristo. Hein? Damasco? Imagina, já tive meu encontro com Deus. Olha o lugar, ó, Damasco. Leva-me a um lugar onde serei transformado. Leva-me a Damasco. Mas não tem, não é, Érica? Meu Deus, nós precisamos entender isso, queridos, que aí é onde está a nossa queda. Nós não damos ouvido para os nossos discipuladores, não damos ouvido para os nossos pastores, damos argumentos na nossa alma grita. O topo, irmãos, às vezes prejudica a gente, prejudica a nossa visão, prejudica a nossa audição. Irmão, isso começa a fazer com que a gente venha cair. E após a queda, Pedro retornou à velha vida. O que ele voltou a fazer? Quem lembra? Pescar. Vamos colocar aí? João 21, verso 1, vai. 21:1. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Vamos ver a história? 2. Estavam ali quem? Olha ele aí, Simão Pedro. Quem mais? Tomé, apelidado de Gêmeo ou Dídimo, né? Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Fala assim para quem está do teu lado: um desviado sempre chama outro. É mesmo. Você pode ver que um desviado conhece quando o outro está desviado. Aí chama ele: vamos para a balada hoje. Vai os 3, 4 que era do culto da célula. Vamos visitar outra igreja. Aí vai 3, 4. Não vai para um sozinho. Você vai comigo? Aí vai. Vamos. Pedro só falou assim, na outra tradição, diz assim: vou pescar. Aí os outros falaram assim: vou também. Fala assim para quem está do teu lado: toma cuidado, crente. Verso 2, né? Verso 3 agora. Simão Pedro disse: vai. Pode ler, crente, vai. Vou pescar. O que disseram os outros? Fala aí para o seu irmão aí. Está vendo como um desviado chama outro? Não, na verdade não precisa nem chamar não. Para onde você vai, amiga, hoje? Então eu vou junto. É bem assim que acontece. Nós vamos.
E sempre tem um grupinho, né, gente? Meu Deus. Disseram os outros, assim. Entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Eita! Com Jesus a gente tem pescaria boa, porque o dono do cardume está com a gente, amém ou não? A pescaria é boa quando a gente tem Jesus, não é? Mas quando a gente está sem Jesus, a gente pesca alguma coisa? Porque o dono do cardume não está com a gente. Olha o segredo aí, ó. Você quer ter boa pescaria? Ande com o dono do cardume. Porque estando com Jesus, você vai ter uma boa pescaria, amém? Sabe, aquele texto que diz: eu vos farei pescadores de homens. Diz tudo aqui. Nada apanharam. Por quê? Porque precisava o processo na vida deles. Um homem fora do propósito, irmãos, ele se tornará um reservatório de maus resultados. É uma soma de fracassos. Quem é você? Um fracassado? Pedro, com Jesus, ele era forte. Sem Jesus, ele era um fracasso. Você sabe, irmãos, se nós olharmos na Bíblia, Pedro estava desistido dele mesmo. Eu vou encerrar aqui. Ele mesmo não acreditava mais nele mesmo. Nem ele, nem as pessoas. Ele já havia desistido. Mas quando Jesus ressuscitou, pastores, tem uma expressão bíblica que me chama muita atenção. Olha para quem está do seu lado, se prepare para essa mensagem. Deus vai falar com você. Fala de novo, Deus vai falar com você. Coloca Marcos para mim aí, 16, versos 6 e 7. Olha que revelação. Enquanto Pedro estava querendo pescar sem Jesus, ele se sentia desistido. Olha o que Marcos fala. Na hora da ressurreição. Mas ele disse para aquelas mulheres: não tenham medo. Vocês procuram quem? Que foi? Ele não está aqui. O que aconteceu com ele? O que o anjo disse? Ressuscitou, mulheres. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Vamos para o 7 agora. Agora vão e digam aos discípulos: vai, fala que eu ressuscitei para os discípulos. Mulheres sempre são a maioria, foram as primeiras. Até na época de Jesus. Parabéns, mulheres. Apesar da primeira mulher ter dado um vacilo tão grande, hoje tem mulheres aqui, sua maioria são mulheres tementes a Deus, que estão buscando a cada dia a Ele. Graças a Deus por essas mulheres. Quando os homens dizem não, tem mulheres que dizem sim. É por isso que Deus tem levantado pastoras, porque muitos homens têm dito não, mas mulheres têm dito sim para o Senhor. E essas mulheres foram mensageiras. Jesus falou: vai lá e fala para os meus discípulos que eu ressuscitei. E que mais? Incluindo. Por que você acha que está escrito incluindo Pedro, Pamela? Não sempre tem aquele burburinho aí, ô sobrinho Iago, Marcos Iago, dizendo: fulano se desviou. Você acha que entre os discípulos não tinha aquele burburinho dizendo assim: rapaz, eu fiquei sabendo que Pedro virou a casaca, pegou a rede de volta, pegou o barco e foi para a pescaria. Quem sabe naquelas mulheres estavam contando com todos, menos. Então o anjo reforça: a mensagem que eu tenho aqui inclui Pedro. Fala para quem está do teu lado: você pode estar desistido de você mesmo. Você pode ser uma pessoa desacreditada pelos outros,
mas Deus acredita em você. Deus acredita na sua restauração. E Ele traz uma mensagem para você: eu não me esqueci de você, apesar de você ter usado droga, apesar de você ter se desviado, apesar de você ter abandonado a minha palavra. Volta ao princípio, porque eu tenho uma mensagem para você. Eu tenho um plano na tua vida, e inclui essa mensagem. Esse plano inclui você com a sua família. Aleluia! Mulheres, não esquece de Pedro. Fique em pé. Mulheres, na lista de vocês tem que estar Pedro. Um Pedro que tinha fracassado, negado Jesus 3 vezes, mas Jesus não tinha desistido dele. Eu não sei quantas vezes você tentou se levantar, eu não sei quantos ministérios você visitou, talvez procurando alguém que te compreenda, que te entenda. Irmão, você vai vacilar e ninguém vai entender o teu vacilo. Porque você pode ter acertado muitas vezes, mas quando você vacila, querido, parece que vale muito mais do que os seus acertos. Se tornam muito mais evidentes. E aqui nesta noite eu estou aqui pregando para vocês, porque aquele que alguém desistiu um dia, recebeu uma mensagem do céu que mudou minha vida e disse: eu farei de você um pastor de uma grande igreja.